Bom, a primeira questão é a questão da página 29, número 1, tá? Que ficou pendente do desenvolvendo habilidade. O que diz essa questão? Vou pular o enunciado, tá? Para ser mais objetivo. Essa questão ela tem uma máquina, né? Em resumo, e dessa máquina tem 10 bolinhas com cores diferentes. A pergunta da questão é: para garantir 4 bolas de mesma cor, quantas retiradas você deve fazer no mínimo? Então, olha só, vamos pensar aqui na pior hipótese possível, tá? Para você poder garantir, você tem que garantir essas bolinhas aí, essas 4 bolinhas de mesma cor. Então, vamos supor que cada pontinho desse seja uma bolinha, tá? De cor diferente. Então, na pior das hipóteses, para eu poder adquirir uma bolinha de cada cor diferente, né? Se eu tenho 10 bolinhas, significa dizer que eu devo ter aqui, ó, para poder garantir uma bolinha de cada cor diferente, 10 extrações, tá? Para garantir uma bolinha de cada cor diferente. Agora, se eu quiser 2 bolinhas de cada cor diferente, né? 2 bolinhas de cor diferente, eu tenho que pensar também na pior das hipóteses, ou seja, que seriam de novo, né? Mais 10 extrações, né? Para eu conseguir 2 bolinhas de cores diferentes, né? Todas elas. Para eu garantir 3 bolinhas de 3 cores diferentes, no mínimo deve acontecer de novo a mesma coisa. Ou seja, eu precisaria de mais 10 extrações. Como eu quero garantir 4 bolinhas de cores diferentes, ó, se aqui eu tenho uma bolinha de cada, se aqui eu tenho uma bolinha de cada, se aqui eu tenho uma bolinha de cada, significa dizer que se eu fizer mais uma extração apenas, essa bolinha que eu encontrar, né, ela vai possuir uma cor que já saiu aqui, aqui e aqui, independente da cor. Então, ó, qual vai ser a nossa resposta ali? Eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 1, que serão aí 31 extrações, tá? Que está na nossa alternativa letra C. Tudo bem? A segunda questão, o que ela diz aí? Ela fala pra gente que vai ser feito, né, uma listra, né? Então vamos pensar nessa listra aqui. Ó, vamos pensar que seja algo dessa forma aqui, tá? Seja algo dessa maneira aqui. São 3 listras. E o que deve acontecer? Você tem 3 cores, vermelho, azul e laranja, onde o vermelho e o azul devem sempre ficar juntos. Então, por exemplo, se eu fizer aqui vermelho e aqui sendo azul, significa dizer que essa última cor só pode ser laranja. Agora, se eu fizer uma outra situação, ó, que é válido, aqui eu comecei com vermelho e azul, né? Iniciando com vermelho, nessa casa daqui. Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, ó, vermelho, azul e aqui laranja. Isso daqui, o que acontece? Eu apenas alternei o vermelho e o azul. Comecei por vermelho e terminei com o azul. Comecei com vermelho e terminei com o azul. Se eu quiser fazer, eu posso começar com o azul, né? E depois fazer o vermelho e terminar com laranja. Assim como eu posso começar com o laranja, colocar depois o azul, né? E terminar com vermelho. Ou seja, nesse caso daqui eu tenho 2 opções. Nesse caso daqui, ó, eu também tenho mais 2 opções. Então, ó, quantas opções no total eu tenho ali? 4 opções, beleza? Que está lá na nossa alternativa letra B. Legal? De cima, letra C. Tudo bem aí? Bom, nessa questão número 5, o que o problema diz, né? Que por minuto, ó, por minuto,
esse programa ele digita 16 elevado ao cubo de senhas. Tá? Agora, o que o programa ele nos fornece? Que essa senha ela é composta por 5 caracteres, né? Onde esses caracteres, eles são dígitos de 0 a 9 e letras, né, de A a F. Sendo que nós sabemos que de 0 a 9 nós temos 10 dígitos. E de A a F nós temos 6 letras. Então, quantos caracteres nós temos para escolher ali? 16 caracteres. Tudo bem? Então, eu tenho 16 caracteres para escolher. Porém, a minha senha ela é formada por 5 caracteres. Então, qual o total de senhas ali que eu posso fazer? Eu tenho, como são 5 caracteres a minha senha, significa dizer que eu tenho 16 opções para cá, 16 para cá, 16 para cá, 16 para cá e 16. Vai dar um número absurdamente grande. Então, quantas senhas no total eu posso fazer? 16 elevado a 5 senhas ali. Tudo bem? Sendo que, o que o problema ele fala para a gente? O problema ele nos fornece o seguinte, como foi falado, em 1 minuto ele faz 16 ao cubo senhas. Sendo que, até o presente momento, até agora, foram feitas 70% das senhas, ou seja, 70% de 16 elevado à quinta potência. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer ali? 70 não, desculpa, são 75%. Tá? O que a gente pode fazer ali? Nós podemos simplificar esse 75 com esse 100. Se dividir por 25, aqui dá 3 e aqui dá 4. Então, até agora, nós temos 3/4 de 16 elevado à quinta potência, né, que foram feitos. Mas o nosso objetivo não é isso. O nosso objetivo é descobrir quanto tempo foi utilizado até agora. Então, como é que a gente descobre, né, esse tempo que foi utilizado? Vou usar esse espacinho aqui de cima. O que nós sabemos? Que em 1 hora são feitas, de acordo com o problema, 16 elevado a 3 senhas, né? Nós queremos saber em quanto tempo, né, serão feitos 3/4 de 16 elevado a 5 senhas ali. Legal? Aí é um conceitozinho do ano passado, Se você aumenta o seu tempo, você aumenta a quantidade de senhas, né, feitas. É uma regra de 3 de forma diretamente proporcional, multiplica-se cruzado ali. Então, o que você tem ali? Que 16 elevado ao cubo vezes x, isso vai ser igual a 3/4 vezes 16 elevado a 5. Esse cara que divide vai para lá multiplicando. Então, nós temos 4 vezes 16 ao cubo vezes x, isso é igual a 3 vezes 16 elevado à quinta potência. Legal? O que multiplica vai para o outro lado dividindo. Então, o que nós teremos ali? Que o nosso x ele vai ser 3 vezes 16 elevado a 5 sobre 4 vezes 16 elevado a 3. Só que nós sabemos o seguinte, que toda vez que você divide números de mesma base, o que você faz? Você repete a base e subtrai o expoente. Então, se você subtrair o expoente, desse 5 e desse 3, se você simplificar, esse cara daqui vai morrer, e esse 5 ao diminuir do 3 vai ficar 2. Então, o que nós temos ali? Que o x ele será 3 vezes 16 ao quadrado dividido por 4. Esse nosso x ele será 3 vezes 16 ao quadrado dá 768, que dividido por 4, nós encontraremos ali
nós encontraremos como resposta 192 minutos. Sendo que a resposta não está em minutos, mas sim em horas. Então, 192 minutos seriam 180 mais 12 minutos, sendo que 180 minutos são 3 horas. Então, 3 horas e 12 minutos ali. Que isso está na nossa alternativa letra D. Tudo bem? Bom, essa questão número 6, né? O que o problema ele fala para a gente? Nós queremos saber quantos números de 3 algarismos nós podemos formar, né? Utilizando apenas os dígitos 3, 4 e 5. Sendo que esses números eles devem estar entre 300 e 500 ali, tá bom? Então, repara o seguinte, se ele está entre 300 e 500, significa dizer que os números, né, eles são de 301 inclusive até 499 inclusive. Então, o que a gente pode dizer? Pode afirmar com isso? Que eu só posso começar o meu número com 3 ou, né, começar o meu número ali com 4. Então, ó, quantos números eu posso fazer? Se são números de 3 algarismos, se eu só posso começar com 3 ou 4, eu tenho duas opções ali, né? Que seriam 3 ou 4. Agora, para cá eu tenho 3 opções e para cá eu também tenho 3 opções. Por quê? Quem são essas 3 opções? Eu posso colocar 3, 4 ou 5 ali. Tudo bem? Então, quantos números eu posso formar? 2 vezes 3 vezes 3, que são 18 números. Legal? E 18 números está na nossa alternativa letra E. Bom, essa questão número 9, ele fala do código Morse, né? O código Morse, ele, de acordo com essa questão, né, ele apresenta dois tipos de letra, né? A letra ela pode ser representada por um ponto, né, e por um traço ali. Ele diz, esse cara aí é o que você pode fazer para poder formar uma letra no código Morse. Então, para você poder formar uma letra, se é um ponto e um traço, você tem quantas opções ali de formar uma letra? Você tem duas opções, né? Sendo que o que o problema ele fala para você? De quantas maneiras você pode distribuir essas opções de modo que você possa representar as 23 letras utilizando apenas essas duas opções. Então, por exemplo, se eu pegar, né, bola e bola, aqui eu posso representar, né, duas letras. Bola e traço, posso representar duas letras também, né? Traço e bola, assim como traço e traço, né, é o que eu posso representar também. Ou seja, nessa coisa daqui, né, eu posso formar, né, 4, né, vamos dizer assim, não palavras, mas 4 sílabas, né, entre aspas ali. Mas o que o problema ele pede para a gente poder fazer, né? Qual é o número mínimo de opções que a gente pode colocar nessa primeira, né, nessa primeira letra e nessa segunda letra, de modo que se eu colocar uma ao lado da outra, eu possa representar todas as letras do alfabeto. Então, por exemplo, se você for reparar, ó, aqui, nessa brincadeira daqui, ó, eu tenho 4 sílabas. Sendo que essas 4 sílabas, elas são equivalentes a quantas letras diferentes ali? 8 letras, né? Agora, se cada uma é o equivalente a 2, eu tenho que descobrir quantas são aqui, de modo que eu possa representar as 23, onde cada uma é o equivalente a 2. Então, por exemplo, se eu quero representar uma letra só,
eu tenho duas opções. Agora, se eu quiser representar duas letras, né, eu tenho 2 vezes 2, que são 4 opções ali. Se eu quero representar 3 letras, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que são ali 8 opções. Se eu quero representar, né, 4 letras ali, ó, eu vou ter aqui de novo, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que são 16 opções, né? Porém, eu quero representar as 23 ali. Se eu quero representar as 23, significa dizer que eu devo garantir no mínimo quantas opções ali? 16 opções, que é aquilo que o problema ele nos fornece. Na verdade, ele não fornece 16, desculpa. Aí ele está dizendo, ó, a quantidade de letras que nós devemos colocar, né, de modo que admita todas essas opções. Então, ó, quantas vezes nós colocamos aqui essas letras? Ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ali, que é a nossa alternativa, a letra D.